Povo abençoado, galera abençoada, muito bom mais uma vez estarmos aqui com vocês. Antes de mais nada, queria encorajar vocês para compartilhar esse vídeo, curtir o vídeo também, aperte o sininho aí para que vocês possam receber as notificações quando chegar a mensagem. E posso te assegurar com afirmação, com toda segurança, que as pessoas aqui de casa, as pessoas que têm feito as mensagens, trabalhado na obra do Senhor, é gente íntegra, que está voltado, está com fidelidade à obra de Deus. Pessoas de casa. E o tema de hoje é esse aqui, prata da casa. Eu não sei se vocês já escutaram falar essa expressão. Dizem que é uma expressão antiga, que quando os nobres não iam comer fora, eles diziam o seguinte: hoje vamos usar prata da casa. Eles não iam comer nos restaurantes fora, eles iam comer em casa, eles falavam isso. Daí surgiu. Mas muito se é usado no meio esportivo também. Eu usava isso. Eu cresci com isso. Desde que eu comecei a praticar esporte, a gente escutava: nós vamos usar a prata da casa hoje aqui. Então, competição no meio esportivo, no futebol, então, não vamos contratar fora. Vamos usar prata da casa. As grandes empresas, talvez querem investir na base, usa muito isso no meio esportivo. Base, vamos usar prata da casa. E assim eles falavam isso. Os nobres antigos falavam isso: nós vamos usar os talheres de casa. Daí surgiu essa expressão. Mas muitas coisas de casa são muito melhores mesmo. Comida caseira e amizade. Quem não tem saudade de comida da mãe? Aquele bife acebolado. Quem é de Minas, aquele pão de queijo, a broa, o bolo de fubá, alguns dizem. E a gente começa até a dar fome, né, falando em comida. Mas a comida caseira, que é de casa, é muito bom. É bom demais. Amizade também. Amizade, gente de casa, é bom demais. Você faz uma prova, quando vai visita na sua casa, gente que é de casa, alguém quer pegar alguma coisa na sua casa, na geladeira, a pessoa abre, fica à vontade de ir, abre a geladeira, fica à vontade, pega. E se a pessoa for lá na geladeira e fechou a geladeira com o pé, aí é prova que ela é de casa mesmo. Comida caseira, amizade, gente que é de casa, é bom demais. Prata da casa, é muito bom. É uma expressão que é gente fina, é coisa fina, coisa de valor, que é de casa. Esse é o tema de hoje. Eu queria que vocês pensassem, colocassem essa expressão na mente, e nós vamos trabalhar com texto bíblico. Mas será que as coisas de casa são sempre bem estimadas? Olha o que o texto diz em Marcos 6, a passagem de Jesus. Nós vamos ler Marcos 6, versículo 1 até o verso 6. Pode ler comigo na tela ou abra a Bíblia de vocês em casa aí também. A palavra de Deus diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro? Eles ficavam admirados com Jesus, com todas as maravilhas que ele fazia, porque é Deus. Mas lembrando do tema prata da casa, quando eles ficaram familiarizados com ele, viu que era gente de casa, cresceu com eles, olha o que eles disseram. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Começaram a indagar. E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto em pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. É verdade que muitos, Jesus, com seus milagres, o seu poder, quando andou sobre as águas, expulsou demônios de forma tremenda, curou enfermos, as pessoas ficavam perplexas, admiradas com ele. Agora é a vez de Jesus. Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer povoados ensinando. Nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, Deus bendito, Deus poderoso, nós cremos em Ti, Pai. Nós obedecemos a Ti, Pai. Nós cremos na Tua palavra, nós pedimos desde já. Conduza-nos, ó Deus,
prepare nosso coração para receber essa palavra. Instrua-nos, ó Deus, na verdade. Ajude na incredulidade, Pai. Nos ajude a entender o que o Senhor tem para nós, que é de casa, que é algo bom, melhor, o que o Senhor tem o melhor do Senhor para nós. O Senhor tem hoje, eu creio, Pai. Ajude-nos a entender. Ajude-nos a entender e receber essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Amém. Em Lucas relata assim, olha, quando chegou em sua terra, Jesus leu Isaías 61. Isso aí, se vocês podem, em tempo da casa de vocês aí, vocês podem abrir Lucas 4. É a mesma passagem. Lucas relata assim, o Espírito do Senhor, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Gente, pobre nesse tempo que era pobre mesmo, e os fariseus, eles excluíam os pobres de tal forma, eles não tinham acesso à leitura, a nada. Em alguma passagem em João, eles chamam eles de ralé. É só esse ralé que está crendo neles. Então, assim, pobre era sempre excluído. E o Senhor Jesus começou a ler Isaías, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, aos pobres, que é o tempo que é agora. E Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, cegos de visão mesmo e visão espiritual, e dar liberdade aos oprimidos. Esse tempo Israel vivia em opressão. Esse tempo Israel vivia um tempo de opressão. Quando Jesus nasceu, o menino nasceu, Herodes ficou sabendo que um tal rei chegou, o rei dos judeus chegou, aí eu converso no rei de Herodes, e chegou um rei dos judeus, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Um tempo difícil, um tempo duro, um tempo de aflição, um tempo de opressão. E Jesus, lendo Isaías, diante deles, ele falou, vim libertar os oprimidos. E Deus age naquele tempo de adversidade, tempo de dificuldade, que é o ano da graça do Senhor. Jesus leu Isaías, o ano da graça do Senhor. Deus age no tempo da adversidade. Deus sempre agiu, você que é conhecedor da palavra de Deus, Deus sempre agiu no tempo dele, no tempo da adversidade. O povo passando dificuldade, momentos ruins em toda a humanidade, Deus sempre providenciou. Deus sempre agiu no tempo da adversidade. Deus agiu com o seu melhor. O tempo de opressão, Deus agiu com o seu melhor. Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. Deus deu o melhor dele no tempo oportuno, no melhor tempo, no tempo próprio do Senhor. Jesus veio, o melhor de Deus, mas Jesus foi rejeitado. Já parou para pensar nisso? Quanto Jesus foi rejeitado? Nós lemos só o verso em Marcos, mas quanto Jesus já foi rejeitado? Aí, aplicando para nossas vidas, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei da sua história, mas o Senhor sabe. Aí uma pergunta para nós, Jesus foi rejeitado, e você já foi rejeitado? Você já foi rejeitado? Você está sofrendo rejeição agora? Ao menos em uma dessas coisas, eu tenho certeza que você já foi rejeitado. Quer ver? Infância, quem nunca brincou com os irmãos mais velhos, falou assim, você é cartinha branca, café com leite, eu detestava isso, porque os pirralhos correr lá não podia, não tinha energia, não tinha força para competir com os maiores, então era excluído. Pelo menos uma dessas coisas você já foi rejeitado, tenho certeza. Na escola, vai jogar bola na educação física, a educação física antigamente, no meu tempo era assim, jogava bola lá, a galera corria, e os ruins de bola ficavam excluídos, caneludo, ia chutar a bola ia para fora da escola, porque era ruim de bola. Então, você acabava ficando no time de fora. Era excluído. Ou no trabalho. Seu currículo é inferior, você está passando um momento difícil agora que nós estamos enfrentando mundialmente, e você está sendo rejeitado nessa escassez de trabalho. E aquele tempo de dificuldade, Jesus era a solução e foi rejeitado. E esse tempo que nós estamos passando, talvez você está passando por algum tipo de rejeição, o Senhor sabe. Infância, escola, trabalho, você já foi rejeitado? E vou te falar uma coisa, rejeição dói, e dói mesmo. Rejeição dói. Principalmente rejeição familiar. Olha, Jesus passou por isso. Pois nem seus irmãos criam nele. Rejeição familiar. Rejeição familiar, eu acho que é uma das que mais dói, porque fica na mente da criança e cresce, o adulto.
e inconscientemente traz consequências e nós, às vezes, nem percebemos. Eu já sofri com isso. Eu acho que todos nós passamos por algum tipo de rejeição. E Jesus, pois nem seus irmãos, está escrito, João 7, 5. Vocês podem ler na casa de vocês aí, pois nem os seus irmãos criam nele. Imagina o que Jesus passou na infância. Não está relatado, não está escrito para nós. O que Jesus passou na infância com seus irmãos, que tipo de rejeição que ele enfrentou. O mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, ele foi rejeitado, não só para ser entregue na cruz, ele foi rejeitado desde novo. Na sua vida ele foi rejeitado, pois nem seus irmãos criam nele. Em João 7 relata, vocês podem conferir depois, que tinha a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, a festa judaica, e os seus irmãos diziam, olha, por que você não sobe para a festa, vai para a Judéia lá, quem quer se mostrar tem que ir lá aparecer. Mostre seus discípulos, vai lá, mostre, porque quem quer se aparecer tem que se mostrar. E Jesus respondeu para eles, olha, para vocês qualquer tempo é tempo, não é meu tempo ainda. Aí diz assim, verso 5, pois nem seus irmãos criam nele. Cresceu com ele, cresceu com Deus, Deus em carne. Eles cresceram com ele, mas os seus irmãos de casa não criam na prata da casa. Interessante isso, né? Por todos, a palavra de Deus fala que ele ensinando e fazendo as coisas dele, por todos ele era elogiado, mas diziam, olha o que nós lemos no texto, não é este o carpinteiro? Quando eles caíram em si, é mais ou menos assim, o Senhor está ensinando, estão arrepiando, está legal a palavra, que bonito isso aqui, está legal demais, está mexendo com a gente, só que eles fitando os olhos nele, entendendo, caindo para a realidade, peraí, esse cara aí não é o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas, seus irmãos, esse irmão, não estão aqui conosco, as suas irmãs também? E ficavam escandalizados. Eles escandalizaram com o Senhor. Eles ficaram escandalizados com Deus. Por causa dele. Porque eles começaram a perceber que era gente de casa. Eles começaram a perceber que era gente que cresceu com eles, na terra deles. E por ver isso, eles não experimentaram o que Deus tinha para eles. É uma coisa muito interessante isso. Alguns pensadores, e um teólogo pensador diz o seguinte, familiaridade excessiva gera desprezo. Quem não passou por isso? Familiaridade excessiva gera desprezo. Tomás de Aquino, com certeza tirou da Bíblia isso. Um pensador disse isso. Familiaridade excessiva gera desprezo. Eu sou alguém que eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto no trabalho, eu gosto também de esporte, eu gosto de estar junto com as pessoas, mas é verdade que isso, de fato, é verdade. Quando você está em alta posição, no seu trabalho, ou na igreja, qualquer outro lugar, você começa a se aproximar demais das pessoas, a tendência, porque já vem com nós no pacote humano, é não saber separar as coisas. A gente começa a misturar e começa a desprezar a posição da outra pessoa. A gente começa a desprezar alguém importante, a gente começa a desprezar o dom que há de Deus em nós, por causa da familiaridade excessiva. Muitos, por isso, eles mantêm privado, mantêm uma certa distância por causa disso aqui. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Familiaridade excessiva gera desprezo, que não possamos não viver assim, para possamos mais aproveitar da familiaridade, a aproximação uns dos outros. Mas é difícil. Mas deixa eu te falar com você, se você for rejeitado, está sendo rejeitado agora, você foi rejeitado, eu creio, em alguma parte da sua infância, rejeição tem algo bom para você. Rejeição não é sinônimo de derrota, de fracasso e nem o fim. Você foi rejeitado, você não é derrotado. Você foi rejeitado, você não é um fracassado. Você foi rejeitado, não é o fim. Satanás quer colocar na sua mente que você sendo rejeitado por algum motivo, você não presta. E Jesus foi rejeitado, Deus na terra, o melhor de Deus na terra foi rejeitado. Sabe o que é uma coisa que eu pensei também, amados, que é de Deus para vocês?
A rejeição tem mais a ver com os outros do que com você. A rejeição tem mais a ver com os outros do que com você mesmo. Porque se fosse assim, Jesus é perfeito, Jesus não errou. Mestre perfeito, foi rejeitado até pelos seus irmãos. Rejeição não é sinônimo de derrota, você não é um derrotado. Rejeição não é fracasso, você não fracassou, porque a história não acabou, a história continua e não é o fim. Você precisa se levantar e prosseguir nesse tempo de diversidade. Se você está sendo rejeitado por algum motivo, não é o fim. Não é o fim. E é tremendo isso, é maravilhoso que Jesus, mestre dos mestres, Jesus perfeito, mas como homem, 100% Deus, 100% homem, ele podia ter baixado a cabeça e desanimado. Mas Jesus, algo bom, tremendo, Jesus não parou na incredulidade deles. Ele ficou admirado com a incredulidade deles, mas não parou. Ele ficou admirado. Deus admirar com alguém, com a incredulidade, o cara tem que ser ruim. Jesus ficou admirado com a incredulidade deles, não estava crendo nele. Isso admirou Jesus, ele ficou admirado com isso. Então Jesus, como não parou ali, louvado seja Deus, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Ele tinha algo para as pessoas, não quiseram? Tem quem quer. É isso que ele fez. Você não quer? Então tem quem quer aqui. Ó. Jesus passou a percorrer os povoados vizinhos. Eles não quiseram. Eles não quiseram o que Deus tinha de melhor para eles. Não seja refém das rejeições dos incrédulos, pois Deus pode usar a sua rejeição para um grande começo. Não seja refém, não seja escravo de uma rejeição. Não seja refém da rejeição dos incrédulos, pois Deus pode usar a sua rejeição para um grande começo. Assim foi com os discípulos. A rejeição tem mais a ver com os outros do que com nós mesmos, às vezes. Cometemos falhas, às vezes vamos ser rejeitados por algo errôneo, alguma falha que nós cometemos, mas não seja escravo, não seja escravo dessa rejeição. Deus pode usar a rejeição para um grande começo. Deus, depois de Jesus, chamou os 12 discípulos para um teste, um grande começo. Eles saíram e pregavam ao povo que se arrependesse. Talvez se eles pregassem ao povo como pregaram ao povo que se arrependesse, fosse hoje, eles iam perder um pouco de seguidores, porque hoje está muito popular falar para as pessoas se arrependerem, não estão aceitando muito bem. Mas olha o que aconteceu. Jesus não parou ali na incredulidade deles e seguiu, chamou os discípulos para um teste de fogo, e eles saíram pregando ao povo que se arrependesse, expulsavam demônios, muitos demônios, e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Os que estavam precisando de ser curados não foram curados, os outros foram curados. Muitos demônios, expulsaram muitos demônios. Pessoas com problemas espirituais foram curados, porque eles experimentaram o melhor de Deus. E ungiram muitos doentes com óleo, e curavam, e foram curados. Gente de fora recebeu o melhor de Deus. Tremendo isso. Jesus faz uma afirmação, também que nós temos que prestar atenção nisso. Jesus faz uma afirmação, no verso 4, ele diz assim, nós lemos já, só em sua própria terra que um profeta não tem honra. Jesus diz, só em sua própria terra, só em sua própria casa, só na sua parentela, só nos seus parentes, dependendo da tradição que você está lendo, só em sua própria terra que um profeta não tem honra. Gente, é muito pesado para mim, falou muito comigo esse verso, e o que Deus disse, realmente, o que Jesus disse, é uma realidade, mas não um modelo a ser seguido. O que Jesus disse é uma realidade, não um modelo a ser seguido. Nós temos que tomar cuidado, porque se nós lemos isso aqui, colocamos nossas vidas como um estilo de vida. Eu já passei por isso. Momento de rejeição, falei assim, também está escrito. Jesus disse, só é sua própria casa, só é sua própria terra que um profeta não tem honra. Mas a gente está vivendo de forma errada isso. Jesus só disse uma realidade e ele estava chateado, porque Jesus diz, a palavra de Deus diz que ele sempre quis, como a galinha junto os pintinhos debaixo de suas asas, sempre quis recolher aquele povo. É uma realidade, não um modelo que você deve viver. Não um modelo que você deve seguir, a ser seguido. Você viver assim na sua casa.
que você não tem honra na sua casa, que um profeta não tem honra na sua casa. Jesus disse uma realidade, mas ele não falou isso aprovando. Se vivermos isso, se vivermos como modelo a seguir, podemos perder o que Deus tem de melhor para nós. Presta atenção. Se vivermos dessa forma, achando que, de fato, um profeta não tem honra na sua própria casa, você, hoje mesmo, eu falando aqui, você podemos perder o que Deus tem de melhor para nossas vidas, o que Deus tem de melhor para nós. Já parou para pensar nisso? Já parou no que você tem rejeitado e que pode ser de Deus para você? O que aquele povo fez? O que aquele povo fez com o mestre? Aquele povo perdeu e não presenciou as maravilhas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre fez coisas extraordinárias através de gente comum. Olha aí, você conhece a palavra de Deus, o que o Senhor levantou, as pessoas que Deus levantou no meio dele para ser bênção para as pessoas, para ser luz. Os apóstolos, Paulo uma vez, ele estava pregando numa cidade, ele e Barnabé, as pessoas disseram, olha, Deus fizeram entre nós, e começaram a adorar eles rasgaram suas vestes indignados, disse, ei, para com isso aí, essa bagunça aí, essa é a minha versão, para com essa bagunça, porque nós somos homens como vocês, nós somos homens como vocês, não tem nada especial, era Deus neles, para com isso aí. Pedro também, a mesma coisa, não façam isso, não se ajoelham. Chegaram na casa de um dos irmãos, eles prostraram diante de Pedro, pode parar com essa bobeira aí. Somos homens como vocês. E Deus pode usar você, gente comum. Deus pode me usar e Deus vai usar se nós deixarmos Deus usar, porque Deus sempre faz coisas extraordinárias através de gente comum. É assim que Deus funciona. Seria muito fácil se Jesus viesse com a capa vermelha, né, com óculos lá e com a roupa brilhante, flutuando, todo mundo se ajoelhar. Assim é fácil crer. É fácil crer. Mas Deus sempre usa gente comum, como eu e você. E Deus revela o poder através de gente comum. Jesus era alguém comum, mas cheio de poder, mas não creram nele. Olha, uma coisa muito importante para nós. Não despreze o que é de muito valor para Deus. Você tem dado valor o que é de casa? Você tem dado valor às coisas que é de casa? Ao que é de casa, o que está na sua casa? Você tem dado valor, os cônjuges, o esposo, os filhos, ou o filho do outro é melhor? Você tem dado valor ao que Deus te deu? O que Deus tem para você? Eu tenho essa convicção. O que Deus tem para mim hoje é o melhor de Deus. Deus quer o melhor para o seu povo. Deus quer o melhor para você. Mas às vezes não recebemos. Porque a gente não tem dado valor o que é de casa. Eles não deram valor ao que é de casa, que era muito simples. Era gente que cresceu no meio deles. Eles não deram valor. Você tem dado valor? Muito importante, Jesus relatando também, Lucas relatando o mesmo acontecimento em Marcos. Em Lucas 4:25, Jesus continua assim: asseguro a vocês que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias. Muita dificuldade. Aquele tempo que Jesus está mencionando aqui, foram 3 anos e meio sem chuva, seca, fome, desgraça no meio do povo. E ele disse, asseguro vocês que haviam muitas viúvas em Israel. Tinha muita gente necessitada. Viúvas pode estar ligado também à necessidade. Haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Contudo, veja o que ele diz. Elias não foi enviado a nenhuma delas. Tinha muita viúva na comunidade. Tinha muita viúva na igreja. Olha só. Tinha muita viúva na igreja de Deus. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas. Jesus diz, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom, fora. É uma história linda, se você não conhece. Deus manda, ele vai para um riacho, o riacho seca, Deus manda, vai para um lugar que a mulher vai te sustentar, chega lá e faz uma prova, a mulher não tem nada. Essa viúva não tem nada.
viúva de Sarepta. E Deus, Deus fala para Elias, ele fala para ela, olha o que Deus fala. Elias, prata da casa, falou o que Deus diz para ela. Sirva-me, porque a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará. Deus proveu no tempo de seca, tempo de dificuldade, a prata da casa foi para fora, serviu uma mulher, uma viúva. E a palavra de Deus estava na boca de Elias, ele falou, olha, sirva-me, e porque a farinha, Deus disse que a farinha da vasilha não se acabará, e não acabou. O azeite da botija não se secará, e não secou. Deus agiu na vida de Elias, aquela mulher ali passou com fartura, eles não tiveram fome naquele tempo, 3 anos e meio. Agora, Elias teve que sair de casa e foi servir a mulher, e essa mulher viúva o serviu, porque os de casa não davam valor a Elias. Não estavam com seus corações corrompidos, estavam cegos. E a prata da casa foi para fora. E Jesus também continua dizendo, Jesus diz, também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Discípulo, prata da casa, discípulo de Elias. Também havia muitos leprosos, muitos endividados com dificuldades, fome e leprosos no tempo de Israel. O profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado. Jesus está dizendo que havia muitas necessidades, gente machucada espiritualmente, gente com feridas, lepra, gente com necessidade, mas nenhum deles foi purificado. Somente Naamã, o sírio, gente de fora de novo. Naamã, comandante do exército sírio, foi lá, teve uma birrinha, ele fez, se você conhece a história, ele fez um showzinho lá, não gostou. Ele achou que Eliseu ia chegar e falar em língua, e rodopiar e fazer um monte de coisa, ia ser curado, mas ele falou assim, só vai no rio, lá e molhe 7 vezes. E ele foi curado. Ele foi curado. E Deus usou a vida de Eliseu para abençoar esse homem. E esse homem, ele adorou a Deus, esse homem creu, e ele de antemão, ele antecipou e falou assim, olha, Senhor, me perdoe, porque ele se converteu, ele falou assim, olha, me perdoe pelo meu... Ele antecipou o pecado dele, porque quando o meu Senhor tem que adorar o outro Deus, ele apoia meu braço, e vou ter que me prostrar também. Bonito isso, se você não conhece a história, lê lá em 2 Reis 5, é uma história linda, tremenda. Eliseu, prata da casa, abençoou um estrangeiro. Um incrédulo creu, foi curado e adorou a Deus. É isso que Deus quer. Curar, quer que você crê, seja curado espiritualmente e que você adore a Deus. Por isso que você nasceu. Para louvor e honra, a glória a Deus. Você nasceu para louvor e honra, para honrar o nome do Senhor e adorar a Deus. Um incrédulo creu, prata da casa, ele foi bênção fora. Eliseu foi bênção fora. Em tempo de adversidade, aquele povo padeceu. Mas hoje, nós, agora, você precisa largar a incredulidade, as escamas dos olhos, e você precisa crer que Deus age no nosso tempo. Porque às vezes nós queremos viver só o sucesso dos outros. Queremos viver só o sucesso dos homens da palavra de Deus, da Bíblia. Queremos fantasiar, falar, olha, aquele tempo foi demais. Não, Deus continua agindo. Deus não voltou, não buscou a igreja ainda, Maranata, espero que o Senhor volte hoje mesmo, mas ainda tem um caminhar, tem propósito, tem um chamado a cumprir, e nós precisamos de crer que Deus faz presente no nosso meio, e Deus age nesse tempo. Você precisa crer que Deus age no nosso tempo, não só no passado, não só na vida dos outros. Deus age. Você precisa crer. E deixa eu te falar mais uma coisa importante. Alguns irão experimentar o melhor de Deus, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Alguns vão experimentar o melhor de Deus, mesmo em pandemia. Alguns vão experimentar o melhor de Deus, mesmo em fome generalizada, porque eles creram no Senhor. O Senhor faz presente no nosso meio, promessa do Senhor Jesus Cristo. Nunca nos abandonará, é promessa. Deus está conosco.
Mas precisamos crer, porque alguns irão experimentar o melhor de Deus, mesmo em circunstâncias adversas, desfavoráveis. Isso de fato é verdade. Eu creio e encorajo você que o Espírito Santo do Senhor te encoraja a crer e te convença que nós precisamos crer que o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor vai providenciar, nós vamos experimentar o melhor de Deus. Para isso também, outra coisa, nós precisamos deixar comparações de lado do tipo, o de fora é sempre melhor. Se nós vivermos dessa forma aqui, como eu disse no início, é uma realidade. Jesus não falou aquilo por um ensinamento para nós, para vivermos daquela forma. Que só em sua própria terra, só em sua própria casa, um profeta não tem honra. Precisamos parar com as comparações, precisamos deixar de lado as comparações do tipo, o de fora é sempre melhor. Sabe por quê? Se você ficar vivendo assim, o de fora é sempre melhor, seu marido, sua esposa não presta, ou seus irmãos, seus amigos aqui da igreja local, vocês que estão assistindo, irmãos, que estão acompanhando a igreja, eu encorajo vocês, continuem compartilhando, compartilhe as mensagens, que é mensagem séria, pessoas que têm buscado a palavra de Deus com integridade, mas não larguem a sua igreja local, ajude-nos, não dê mais valor ao que é de fora. Nós não estamos divididos, nós somos a igreja, um corpo só. E não viva assim, olha, o de fora é sempre melhor. Dê valor ao que é de casa, dê valor ao que é seu, dê valor ao que Deus deu para você. Eu sei que há muitos aí, coaches, gospels e muita coisa, agora nesse momento que nós estamos trancados em casa, estamos acompanhando, muita coisa boa, verdade, compartilhe. Mas pare de comparação, deixe as comparações de lado. Tipo esse aqui, ó, o de fora é sempre melhor. Aí estamos correndo grande chance e risco de perder o que Deus tem de melhor para nós. Não é bom, a verdade que essa comparação aqui, o de fora é sempre melhor, mas não é bom nem mesmo comparar os tempos. Olha o que Eclesiastes 7:10 diz para nós. Não diga, porque os dias passados foram melhores que os de hoje? Nem mesmo os dias é para se comparar. Por que Deus fez mais no passado? Porque o tempo que nós estamos vivendo agora, desfavorável, é pior do que antes. Estamos passando um tempo, geração ruim, eu escuto isso, desculpa a expressão, geração frouxa. As pessoas não estão levando com seriedade a Deus. Pare de reclamar do tempo e vive o que Deus tem para você hoje. Pare de reclamar, não compare, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Porque os dias de passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. É tolice, se não é sábio. Não faça esse tipo de pergunta, porque os dias passados foram melhores que hoje. Por que essa geração não serve? Porque há tantas pessoas descomprometidas. É nesse tempo que Deus quer agir. É nesse tempo que Deus vai agir se você permitir fazer Deus presente em sua vida. Não faça isso. Deixe as comparações de lado. O que é de fora é melhor. Deixe as comparações de lado, que o tempo que vivemos hoje não presta. Porque não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não é sábio fazer esse tipo de reflexão. No tempo digital e na era da perfeição, dê valor ao que é de casa. No tempo que é digital, tudo que você vê no seu telefone aqui, é tudo tão bonito, perfeito, né? É tudo tão bem maquiado. As coisas estão assim... a perfeição, às vezes, o que a gente olha, o carro que está aqui no nosso telefone, os carros que nós estamos vendo ali, é tão perfeito, tão melhor que o nosso. Dê o valor que Deus te deu. Dê o valor que é de casa. Nesse tempo, não deixe essa perfeição ofuscar o que Deus deu para você, que pode ser algo simples, mas tremendo, de tremendo valor para você. Dê o valor que é de casa. Dê o valor que é de casa. Eu vou te falar uma coisa, se você crê em Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, se você não crê em Jesus Cristo, se você tem dúvida, você que está nos assistindo, você é valioso. Deus te deu o poder para lhe tornar filhos de Deus. Filhos de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, se você não creu, hoje é a oportunidade de reconhecer, filhos de Deus, você é prata da casa, é fino, você é gente boa, você é gente de casa, gente do reino de Deus. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus abençoe seu entendimento, seu coração, que o Espírito Santo lhe ajude a entender
a valorizar o que Deus deu para você hoje mesmo, agora mesmo. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.